E aí, gente, tudo bom com vocês? Voltei, finalmente. Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 83º vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre o livro Superfícies Irregulares, da Erlândia Ribeiro, que é o pseudo-representante de Rondônia no Giro pelo Brasil. Já vou explicar pra vocês. Rondônia é terra nem da autora de hoje, nem de ninguém famoso que eu conheço. Mas Rondônia é um dos principais estados do norte do nosso país. Ele é um estado onde a população indígena, eu vou ler pra vocês que eu fiquei abismado com esse dado aqui. A população indígena em Rondônia era de 80 mil nos anos 30, 2 mil nos anos 80 e atualmente está de volta a 20 mil. Então lá ocorreu um genocídio da população indígena absurdo no nosso país e agora a gente está começando a recuperar isso, o que é bom, mas, pelo amor de Deus, não devia nem ter acontecido nada, assim. É assustador isso. Eu tô falando do século passado, não das invasões dos portugueses. E a sua capital, Porto Velho, é a única capital do Brasil que faz fronteira com outro país. E, além disso, é a capital com a maior área, uma área maior do que países como a Bélgica e territórios como Israel. Isso é Rondônia, mas deixa eu explicar melhor o trem da autora, né, gente? A Erlândia Ribeiro era para ser representante de Rondônia, mas eu não fiz uma pesquisa tão ruim assim, gente. Eu simplesmente descobri que ela não era de Rondônia na hora que eu abri a orelha do livro, porque só aqui que tá escrito que ela nasceu em Governador Valadares. Eu vi em mais de um site, eu acho que eu vi uns 3 ou mais sites que ela era de Rondônia. E aí eu fiquei me perguntando de onde saiu essa informação, como que erraram isso várias vezes. E aí depois eu cheguei à conclusão de que um site deve ter errado e os outros dois copiaram desse primeiro, então acontece. Só que mesmo com isso eu decidi manter ela como representante de Rondônia porque eu não achei outra pessoa que escrevesse de lá que me interessasse ler neste momento. Ela viveu a maior parte da vida lá, assim, ela formou lá, ela fez até mestrado lá, assim. Ela realmente foi uma figura proeminente, até porque ela foi uma das fundadoras do Clube de Mulheres Escritoras, o Clube de Escritoras de Rondônia. Atualmente ela mora no Espírito Santo, ela faz um doutorado na UFES. E lá ela estuda os diários da Alejandra Pizarnik, que é uma poeta argentina que eu acho muito interessante, que eu ainda quero trazer pro canal. Eu tenho 2 livros dela aqui, o Extração da Pedra da Loucura e o Inferno Musical. Ela também tem a Pedra de Diana e um outro que eu esqueci o nome, a Árvore de alguma coisa, eu acho. Vou colocar aqui na tela em algum lugar. Mas é uma pessoa, a Erlândia, que ela tá mais pro lado da poesia, eu entendi depois. Mas o livro dela é um livro de contos. E eu vou falar também mais da Alejandra Pizarnik em breve. Eu vou falar primeiro do livro da obra de hoje. Eu tô quase gaguejando aqui, mas vamos lá. Esse é um livro de contos, então, da Cotter Editorial. Eu não conhecia essa editora, eu nunca vi nada e eu acho que... Eu nem sei se ela existe ainda, mas é um livro de 2019. A editora deve existir, gente, eu não sei porque que eu falei isso. Mas é um livro de alguém que então veio da poesia, como eu já disse. E os textos de apoio eu achei muito bons. O texto que tá aqui na orelha, acho que o primeiro texto de apresentação do livro também. Mentira, o texto atrás é diferente do texto da orelha, é isso então. O texto da 4ª capa, a orelha e a epígrafe me deixaram muito interessado nesse livro. Eu achei muito interessante a proposta, mas honestamente é mais do que o livro, mas também não é como se o livro fosse ruim e eu vou explicar por quê. Mas antes eu vou falar sobre a epígrafe, que é da Alejandra Pizarnik. Abre aspas. Pero el silencio es cierto, por eso escribo. Estoy sola y escribo. No estoy sola. Hay alguien aqui que tiembla. Pra ser honesto, relendo agora não me impactou tanto quanto na hora, mas eu acho que foi mais interessante, na verdade, ver que ela pegou a Alejandra Pizarnik pra fazer uma epígrafe. E aí eu fiquei assim, ok, ela tem alguma referência que é um pouco diferente, não é todo mundo que conhece. Mesmo a Alejandra sendo relativamente famosa na poesia, eu vi que ela tinha alguma coisa diferente. E aí eu fiquei mais interessado, comecei a ler o livro, e aí eu vou falar pra vocês o que eu achei dele nos pontos-chave.
Primeiro de tudo, eu achei esse um livro jovem que a gente não se encontra com isso na literatura de um jeito que não pareça um pouco infanto-juvenil normalmente. Era um livro jovem adulto que não era no sentido de aventura, não era no sentido de misticismo, não sei, fantasia, não era nesse sentido. Era um livro jovem, alguém que não entende das coisas direito e que tá realmente fazendo essa transição. Eu senti essa vibe do livro e foi uma coisa interessante porque eu acho que a literatura também, gente, a gente associa muito a ideia de que pessoas que leem mais são pessoas aposentadas e que têm mais tempo. E isso é um pouco verdade, mas também foi um livro que traz uma juventude LGBT, uma coisa que é mais sáfica, uma coisa que eu acho que faz falta na literatura, o ponto de vista de mulheres sobre ser LGBT, e não necessariamente falando sobre amarem outras mulheres, mas sobre o contexto geral do que é ser LGBT. Pra quem não sabe, eu sou LGBT, né, gente? Pelo amor de Deus. E isso me lembra uma cantora que eu acho que também está fazendo aí um sucesso tremendo, que é a Chappell Roan, que é uma cantora que eu gosto muito, alguém que traz técnica vocal, alguém que traz uma estética muito bem definida, e alguém que ficou muitos anos sem entender direito como se posicionar no mercado da música, que é um mercado muito difícil, mas que lançou um álbum que pra mim é um álbum muito completo, assim, e que ela tem essa questão sáfica ali, que é muito divertida. E quando eu escutei pela primeira vez a Chappell Roan, eu fiquei assim, arrepiado. Eu tô arrepiando de novo só de falar porque eu tinha esquecido o quanto a música pode ser divertida, o quanto você pode, assim, se despreocupar, você realmente curtir o negócio, realmente tá feliz ali. Acho que a gente se acostumou na arte a usar isso pra uma válvula de escape só pro que é ruim, assim, só pra gente processar coisas difíceis, mas processar coisas que são agradáveis também é importante. Eu acho legal que a Chappell fala em várias entrevistas, eu fiquei tão obcecado com ela que eu vi praticamente toda a entrevista que ela deu. Ela fala em algumas entrevistas sobre como era muito mais difícil colocar o sentimento feliz numa música, porque parecia tudo muito óbvio e tudo muito clichê. E aí eu fiquei, nossa, realmente, às vezes é muito mais difícil falar da alegria, porque a gente tem menos palavras pra isso, porque a gente explora menos isso, porque parece óbvio, assim, eu tô feliz. Ai, feliz como? Tô feliz, e daí? Sabe? E eu vou voltar na Chappell Roan daqui a pouco, mas antes disso, eu preciso comentar uma coisa que eu achei que me deixou abismado, assim, eu achei que foi muito estranho, que foi a ordem alfabética em que estão os contos deste livro. Sim, gente, eu não achei, eu demorei a notar, mas eu fui lendo o livro, assim, e aí eu fui vendo os títulos dos contos e tal, e de repente eu notei que eles estavam em ordem alfabética e eu fiquei assim... Por quê? E por que o choque, né? Talvez você já leu um livro que tivesse acontecido isso, mas eu nunca tinha, e pra mim é tão relevante a ordem em que os contos estão organizados num livro, a ordem dos poemas de um livro, qualquer coisa que seja, que a ordem alfabética pra mim é a coisa menos lógica, assim. É uma coisa prática, mas é tão nada a ver. Assim, em um sentido, apesar de que aqui nesse livro esse sentido nem faz sentido, porque faria sentido estar em ordem alfabética se fosse para ser mais fácil de achar, se não tivesse eu ia falar epílogo, mas não é epílogo a palavra. Qual que é a palavra? Qual que é a palavra, gente? Isso aqui no início do livro, sumário, se não tivesse essa coisa indicando em qual página tá cada coisa, aí faria sentido colocar em ordem alfabética se fosse tipo uma antologia, assim, para ser mais fácil de achar. Mas no seu livro, por que você colocou? Se a Irlanda estiver assistindo isso por um acaso, eu acho que não, mas por que você colocou em ordem alfabética? Tipo, qual o sentido, assim? Era pra ser mais fácil não ter que pensar na ordem? Eu não entendi de jeito nenhum, eu não consegui criar uma teoria. Mas foda-se também, isso é um detalhe muito pequeno, e eu quero falar sobre as palavras-chave desse livro. Eu adoro livros que têm palavras que se repetem, coisas que se repetem. Eu acho muito interessante esses lugares para onde a gente volta como autor, como escritor, onde a gente vai ter um conforto, assim, uma coisa que seja realmente uma imagem que a gente gosta tanto que a gente vai repetindo ela. E explorando ela também. Neste livro a gente vai ter palavras-chave que eu gostei do conjunto delas, que são terraço, graça, chá, caos, ônibus, chuva, afago e enchente. Eu achei que não foram coisas muito óbvias e elas foram se organizando assim de um jeito que foi bacana. E sobre os contos em geral, eu vou falar deles em 4 categorias. A primeira categoria foram os contos um pouco batidos.
poderiam ser interessantes, mas não eram. Um deles eu vou comentar que se chama Boate. Por quê? Porque eu gostei do último parágrafo dele, um pouco assim, eu gostei mais ou menos, mas a ideia desse conto era aquela coisa de você estar num espaço, você se sentir meio desprendido não desprendido, né? Desprendido é outra coisa. Você se sente deslocado daquele espaço, assim, e em teoria você deveria pertencer àquele lugar. E aí vem a ideia da pessoa misteriosa que te puxa pro canto e que vai mudar a sua vida. Eu acho isso um pouco chato. Essa coisa da pessoa legal que vai te achar especial e que não acha ninguém especial, que é uma pessoa à margem da sociedade, eu acho assim... sabe? Mas o que eu gostei e que nem tem tanto a ver com o conto é que esse conto me lembrou a música Pink Pony Club da Chappell Roan, que eu já mencionei aqui, que é uma música sobre a primeira vez que você vai numa boate LGBT e você vê aquele mundo em que as pessoas estão aproveitando. Assim, atualmente, boates não são locais que eu gosto muito, na verdade, porque eu vejo muita competitividade, vejo pessoas se autodestruindo de um jeito um pouco agressivo demais, não só querendo escapar da realidade, mas parecendo realmente querer se matar. E as músicas, ultimamente, a gente tem achado muito ruins. Mas, no geral, boates, baladas, casas noturnas são espaços em que você se sente mais seguro do que na sociedade em geral, pra você ser você mesmo. E Pink Pony Club é sobre essa vibe, tem um clipe também, vocês podem ir lá assistir. É um clipe bonito, eu acho os clipes da Chappell bem bonitos. E tinha um pouquinho dessa aura nesse conto que se chama Boate. A segunda categoria de contos foram os contos que eu curti, que eu achei bacanas, assim, que eu falei, ok, foi legal, mas não tenho muito a adicionar. E falando em não adicionar, existiu a terceira categoria, que foram contos que eu não tinha nada a comentar. Eu não escrevi nada, nem bom, nem ruim, nem neutro, nem nada. Eu simplesmente não anotei. E foi a primeira vez que eu não anotei nada sobre algumas coisas que eu li. Assim, nada. Se você me obrigar, coloca uma arma na minha cabeça e fala assim, fala sobre esses contos, eu não lembro de nada deles. E eu não sei se isso é um bloqueio, eu não sei o que é, mas eu simplesmente não lembro de nada deles. E existe essa categoria. E a última categoria foram os contos que eu achei bons mesmo, assim, que eu entrei na energia, que me envolveram, que me convenceram, que foram bem escritos, que eu realmente gostei. E foi uma quantidade considerável. E deles eu preciso comentar um que se chama Descoberta, porque esse eu anotei assim, foda. Eu achei um conto foda. Ai, nossa, que palavra hétero, eu concordo, mas achei foda, achei pica. E sobre o que ele é? Descoberta é sobre uma garota que ela se apaixona pelo amor entre dois garotos. E o melhor de tudo, esse conto só tem uma página. Ele não é uma folha, ele só tem uma página. Eu normalmente adoro xingar coisas que são muito curtas, coisas que eu não vejo desenvolvimento, que eu não vejo um trabalho feito, que eu vejo que as coisas não foram exploradas, que as opções existentes ali não foram pensadas, que a pessoa não parou para tentar sair do lugar comum. Mas esse conto, ele tinha uma página e ele abordava o negócio de você se apaixonar pela paixão dos outros de um jeito muito legal. Arrepiei de novo, vai se fuder. Obviamente, esse foi o ponto alto do livro pra mim, esse foi o auge dele. E eu acho que esse conto, inclusive, já me faz puxar para um aspecto do livro que eu mais gostei, que foram os diferentes pontos de vista em relação à sexualidade, em relação a gênero, em relação a pessoas trans, por exemplo. Existem personagens lésbicas, existem personagens gays, e isso estava tudo englobado ali a partir de uma mulher escrevendo, o que ficou muito interessante. Mesmo que vários contos eu não tivesse gostado tanto, eu gostei que eles estavam ali, o que me leva a outra coisa. Eu senti que esse livro foi um bom exercício de escrita. Eu não sei se eu gostei tanto dele como livro, assim, como projeto final, mas isso não é tão importante. Eu acho que, na realidade, você publicar exercícios de escrita deveria ser uma coisa que alguns autores façam para eles verem que, às vezes, o que eles não consideram bom é o que as outras pessoas vão gostar. E isso é muito mais comum do que a gente acha. E no fim, foi uma experiência legal esse livro, foi uma coisa que eu gostei, mas foi muito curto, assim, gente. Esse livro, ele tem 70 páginas, como é que é? Ele tem 89 páginas, mas as páginas pares estão em branco, então ele tem basicamente umas 40 e poucas páginas.
Mas ao mesmo tempo, eu não acho que ele foi pequeno demais ou grande demais. Eu acho que ele foi num tamanho bom pra ele. E se eu recomendo esse livro, a minha resposta honestamente é: sei lá. Não no mau sentido, que tá usando a casa de areia, e eu vou continuar fazendo vídeo. Não no mau sentido, mas realmente, sei lá, gente. Se você achou alguma coisa interessante do que eu falei aqui, te empresto o livro. Quem for de BH, só pegar comigo esse livro. Quem for de fora, só pagar o frete ou comprar o livro mesmo também, dou essa opção. Mas eu não me responsabilizo pela vontade de ler esse livro ou não, assim. Eu acho que ele foi uma experiência legal pra mim, mas eu consigo ver muita gente não achando nada dele, assim, ou gostando de outras coisas, sei lá. Justamente, sei lá. E não vai ter spoiler hoje, gente, então vamos pra conclusão. Irlândia continue sendo sáfica e, por favor, Rondônia, escreva mais. Eu acho que eu quero que seja muito fácil da próxima vez que eu quiser ler um livro de Rondônia. Eu quero que tenha várias opções, que existam vários autores rondonenses. Por favor, escrevam mais. E é esse o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui e até o próximo vídeo. Um abraço e um beijo pra vocês. Eu vou tirar os bastidores pra falar com vocês sobre a minha volta pro YouTube, né? Porque eu fiquei um tempinho sem postar. E olha que nem foi tanto tempo assim. Mas o problema é que eu não anunciei que eu ia pausar. E eu não pretendo anunciar mais nada nesse sentido, gente. Às vezes eu vou desaparecer, às vezes não. Mas eu não pretendo desaparecer, assim. Não é algo que eu goste também de sumir do nada e não dar notícia. Mas quem quiser saber mesmo, me procure. Quem achar ruim, reclame comigo. Mas eu achei muito legal voltar a gravar e ver que eu realmente gosto de gravar. É uma coisa que me dá um prazer, assim. Não é algo que eu faço obrigado. E eu quero justamente esse aspecto. Eu fiquei sem gravar um tempinho e sem postar um tempinho justamente pra não ter que ficar nessa pressa de ter um horário, de ter um dia certo de postar. Eu não quero isso. Eu quero relaxar um pouco mais. Mas estou lendo. Tem mais 3 livros já lidos aqui. Eu tinha 4 livros lidos, então eu não parei de ler. E os próximos livros, 2 deles já têm roteiros mais ou menos encaminhados. O 4 é fácil de fazer, só falta organizar mesmo. Mas eu vou continuar postando, não se preocupem. Um beijo pra quem acompanha e obrigado.